Olá, queridos membros, sejam todos muito bem-vindos. Aqui diz que estamos ao vivo. Conseguimos estabelecer uma conexão de 720 pixels com baixa qualidade, para que não trave a internet congestionada que está, como está no mundo inteiro. Sejam todos muito bem-vindos. Hoje nós teremos mais participações do que o normal aqui na nossa conferência. Hoje estará conosco todos os membros de vídeo, mas também estará a Cláudia no lugar do Hélio hoje. E nós vamos falar sobre informações para os próximos 3 anos para a humanidade. Sejam todos os queridos membros muito bem-vindos. A todos que vêm também do curso expansivo, sejam muito bem-vindos. Estou aqui com os seus comentários desde cedo lendo. Então agradeço muito a presença de todos vocês. Eduardo, eu vi a live da doutora Mônica de Medeiros. Juliana falou uma guerra no plano espiritual muito intensa com as trevas. Não há dúvidas, não é? Porque o momento é o grande momento derradeiro, certo? Nós vamos ver hoje. E claro, a humanidade ainda se sintoniza com muita coisa do lado de lá, digamos assim, né? Então, com certeza, tem grande participação ainda das trevas, mas em seus momentos derradeiros, como nós veremos hoje. Muitas bênçãos, Michel Minuzzi, que está com seu mate pronto aqui assistindo a nossa querida conferência. Muito bem, as informações que eu tenho hoje para vocês são informações que podem, em um primeiro momento, parecer um pouco pesadas, mas são para o progresso, aquele que nós tanto desejamos da humanidade, do planeta Terra, certo? Porque a hora se fez tarde e nós vamos ver o desenrolar do que está começando no planeta Terra, certo? Não precisa tocar comida, Séries Campos, certo? Queridas Séries, não precisamos tocar comida, pelo menos não por enquanto, não tem informações de que é necessário, certo? Então eu vou chamar aqui conosco os nossos membros de vídeo. E, aliás, falar em netos, né? Acredito que os nossos netos, nós iremos contar esta história para eles quando estiverem mais velhos, porque será um grande momento da humanidade, né? Um momento do salto inicial da transição, certo? A Claudione está no retiro de silêncio e não vai falar, mas acho que hoje ela vai falar. Porque a princípio ela parece ter coisas para falar. Eu ia mostrar coisas hoje para vocês, mas tive que deixar para a próxima terça-feira para dizer essas coisas que eu queria dizer para vocês. Vou convidar o Jordelei dos Santos para vir participar da conferência na terça-feira da semana que vem, certo? Ele acredito que vai ter, do ponto de vista dele, de ver as coisas, confabulações muito interessantes acerca do momento atual. Ainda mais ele, que tem contato muito próximo com todos os mentores. Agradecendo a presença de todos vocês que estão aqui hoje. Vamos então chamar agora os nossos membros de vídeo. Chris Kritz, muito bem-vindo. Olá. Boa Joyce, noite, muito bem-vinda. Obrigada, boa noite. Miriam, muito bem-vinda. Pessoal, hoje a Claudionica Radionica estará aqui conosco, certo? E legal, né? Que coisa boa. E eu disse que para ela que em breve no canal ela terá um quadro, né? Era para ela já começar o quadro dela a ser gravado essa semana para passar aos domingos. Só que devido a todas essas contenções, né, esses planos serão prorrogados. Não se sabe por quanto tempo. De repente ela grave online. Vamos ver. Né, porque daí eu disse para ela assim, né, que a Claudionica Radionica vai ser promovida, né, para Claudiástica Fantástica, já que ela vai ter um quadro no domingo, né? Quem sabe? Então, vamos esperar a Cláudia chegar. Hoje nós vamos falar sobre as informações que temos sobre os próximos momentos que a humanidade inteira irá viver no planeta Terra, que vai dar uma grande reviravolta no nosso sistema. Não é mesmo, Cris? Vamos esperar, claro, a Cláudia chegar. Eu acho que ela pode estar com dificuldades. Cuidando tão bem da minha mãe como eu nunca cuidei. Que bom. Tá vendo? Não, sabe, fresquinho na hora. Tá sendo uma experiência ótima. Que legal.
A Milena Que disse bom, sobre que bom. a Itália, né, estar resgatando um karma de atrocidades cometidas na Roma Antiga, né? E não só lá, mas também quanto a pessoas que foram obrigadas a ir embora de lá, né? E que o Brasil tem uma perninha disto, né? Uma pergunta. Eita, Muito parece bem. italianada aqui, né, Pava? Os Pavanello, Os Giovannone. né? Os Pavanello. É verdade, né? Bom, espero que a Claudionica não esteja com problemas. Vou verificar aqui se eu consigo contactá-la, só para que ela chegue o mais rápido possível, para que a gente comece o assunto. Bom, de qualquer forma, podemos começar o assunto e sem ela chegar. Cristo, fale Diga. alguma coisa para o pessoal enquanto eu contacto aqui a Cláudia. Ah, beleza. Cara, a gente teve muita informação com a gente vai compartilhar, mas já adiantando, é uma forma, não quero esperar a Cláudia chegar, mas não quero dar spoiler, mas vamos brincar assim. É como o estágio acabou, agora vamos começar a pôr em prática o que a gente vem aprendendo, absorvendo, né? E é bem isso mesmo. É pôr a mão na massa, é saber que a gente também é um instrumento de transformação, né? E é justamente a prática, colocar isso em prática é que faz a gente conseguir transformar, né? É a famosa frase, eu estou lendo um livro que é a vida de Francisco de Assis, pelo espírito Miramês, e tem uma parte a qual ele reencarna. Para quem não sabe, Francisco de Assis é a encarnação do apóstolo João, e ele encarnou em Assis no momento crucial da história, a pedido de Jesus, e como todo bom encarnado, ele não lembrava quem ele era, por a lei ser igual a todos. Mas, enfim, ele era o apóstolo João, né? O João Evangelista, que foi um apóstolo que morreu com mais de 100 anos. Naquela época, você viver esse tanto de tempo e ter convivido de perto com uma pessoa como Jesus. E, numas dessas horas, Jesus fala com ele o porquê dele estar encarnado ali naquele momento tão negro da história, né? Porque é a época das Inquisições, enfim, das Cruzadas, e ele confia a Francisco justamente e faz um pedido a ele, que é: me tire da cruz. E é justamente isso, tirar esse estigma de Cristo na cruz e trazer a verdadeira o verdadeiro pensamento crístico, né? Porque a gente olha Cristo na cruz, a metáfora é bem essa, a gente olha sempre o lado ruim da coisa, nunca o lado bom. E ele veio justamente para passar essa mensagem no sentido de olharmos para as coisas sempre com um olhar bom, né? Porque as coisas vão acontecendo, independente de acontecer ou não, né? Se você perder o riso, vamos dizer assim, né? Nessa situação, se você perder o vírus não vai simplesmente desaparecer. Se você ficar triste demais, com certeza você vai morrer antes de morrer mesmo. Então, não que eu estou querendo dizer que todo mundo vai morrer, mas a questão é essa, a questão que a seriedade, as pessoas, a tristeza faz com que a gente fique sério, mas sério também é uma palavra muito mal interpretada na nossa sociedade, porque sério vem de série,
de protocolos. Eu posso ser uma pessoa completamente alegre, mas ser uma pessoa séria, ou seja, que eu cumpra o que eu proponho, né? Eu faço as coisas certas, faço as coisas em séries, uma atrás da outra, sem pular nada. Então isso é ser sério. Não é sinônimo de tristeza, de rancor, de braveza. Então a gente tem que mudar essas palavras também, que é justamente a energia a qual a gente consegue ter acesso no mundo de regeneração, que é justamente os chakras superiores começando a ascender. Então a gente tem que trazer essas coisas para as nossas falas também. Mas é isso. Falei muito, posso falar mais, Paulo? Não, e sorriso está a Joyce. Joyce está com um lindo sorriso. Hoje está radiante a Joyce hoje. E mostrando o livro da iniciação à viagem astral. Muito legal, muito legal. Mira mesmo, lembrei na hora. Muito Mira bem. mesmo. E por Esse falar, livro eu aconselho. Por falar nisso, né, ler Cris? o Francisco de Assis. Oi? Eu disse que por falar nisso, disso que tu estava nos dizendo sobre focar mais para o negativo, né? E menos para o positivo, é também um reflexo, porque a gente, quando em estado mais primitivo, nós temos nossas funções biológicas mais primitivas, nosso cérebro primitivo, que nos faz dar atenção para aquilo que é ameaça, para aquilo que é ruim, né? Então a gente acaba olhando para aquilo que é ruim muito mais do que aquilo que é bom, porque o que é bom não é ameaça, a gente pode lidar com aquilo depois, então a gente olha para o que é ruim. E a gente acostuma olhar então para o que é ruim e ver olhar pelo lado ruim. E depois vem a parte da consciência que a gente vai adquirindo, que daí é o contrário. Daí a gente passa a ir olhando para o lado bom. E quanto mais consciente o ser, mais ele olha para o lado bom. Né? Ele pode saber que certas coisas são abdicadas, mas em prol de coisas muito melhores por vir, né? Sempre assim, em qualquer mudança, né? Porque no universo tudo evolui. Sempre assim, né? Sim, é o que a mensagem é o que Jesus quis dizer a Assis ali naquele momento, né? De quando ele fala me tire da cruz, é justamente para não é aquilo, não é essa imagem a qual fica. O Cristo não é esse que está, né? Não é isso que está na cruz. Aquilo ali é um corpo só. E então é bem isso, olhar para as coisas boas, olhar justamente essa mudança, né, essa transição de mundo de regeneração é justamente uma opção. E quando eu comecei a falar que acabou o estágio, agora vamos pôr a mão na massa, vamos começar a trabalhar, foi justamente isso. A gente já sabe que no mundo de regeneração a gente tem que lidar com chakras superiores, e é justamente nesse momento que a gente, em vez de medo, porque o medo é uma coisa muito limitante, mas usar o respeito em vez do medo. E olhar para essas coisas como coisa boa. Né? Foi o que a gente estava falando ontem na meditação. Usar o respeito, você ter respeito pelo que está acontecendo, né? Não se colocar em risco, não colocar as pessoas que estão ao seu lado em risco, é melhor do que o medo, porque o medo traz pânico. Se você age com medo, que é um sentimento básico nosso, né? A gente um dos primeiros instintos nossos é sentir medo, mas é justamente essa mudança que está provocando você reagir diferente. Fala, olha, você tem condições de olhar para isso diferente. Você não precisa ter medo, né? Porque você sabe que o pior que pode acontecer com você é morrer. Mas se você morrer, não vai acabar aqui, né? E é bem louco falar isso, mas é justamente isso. Mas para que você vai olhar para isso com coisa ruim? Porque aí sim, você vai morrer antes de cair, né? Antes de morrer mesmo, antes do seu coração parar, você já morreu. Se você cultivar medo, pânico, você acabou com a sua vida. Muito bem. Enquanto o coração está pulsando, a gente tem que viver, né? Tem que olhar para o céu, ver estrela, ver o sol nascendo. Isso é viver. Ô, Cris, Pessoal, eu preciso passar as informações. Da gente pensar realmente nos outros. O tempo que você vai ficar focando no medo, utilizar essa energia
pelo lado do bem. Por exemplo, eu esse mês fiz minha compra de mês, eu fiz ela toda dobrada, tudo em dobro, não com medo de passar fome, porque graças a Deus a gente tem o mercado e tudo, mas pensando que alguém pode precisar. Então, e não ter como comprar. Eu tendo na minha casa, eu vou poder servir, seja um parente, seja um vizinho. Achei linda a atitude do SEM, a escola onde eu faço teatro, que, como está paralisado, eles estão transformando num abrigo para morador de ruas, sabe? Então, estão tirando as pessoas da rua, levando para lá, então estão solicitando ajudas e tal. Fiz um saco de roupa aqui, a hora que eu puder ir na rua, vou comprar material de limpeza, acho que a alimentação a prefeitura vai dar. Então, acho que a gente tem, nesse momento, tem que canalizar essa energia, ao invés do medo, para ajuda. Não é preocupação, é canalização mesmo. Pessoal, não querendo interromper vocês, mas eu preciso passar as informações o mais cedo possível do vídeo, porque para que as pessoas que venham ver este vídeo por causa dessas informações não esperem tanto tempo de repente por elas, já que será o título. E já que a Cláudia não está vindo, ela me disse que já vem, mas não está chegando, vamos começar com as informações. Eu não quero que ninguém fique desesperado, como a gente já conversou bastante na meditação mundial, a gente sabe que tudo está certo, que é a 10ª lei do universo, que tudo é para evolução, que tudo é para o propósito, né? Passarei algumas informações que foram compiladas a partir de mim, de conversas com o Jordelei, conversas do Jordelei com os mentores, conversas onde experiências próprias, experiências extrafísicas e tudo mais. E chegamos a uma conclusão de informações vindas de fontes altamente confiáveis sobre os próximos anos da humanidade, né? E eu vou dizer as informações que me são chegadas, mas da mesma forma, Monize, estas informações, elas têm que passar por um primário filtro em nós, que é o seguinte, né? A gente sabe que tudo é um mérito, né? E que nada também é por acaso na humanidade. Então, vai depender muito do nosso avanço social e moral ao longo destes 3 próximos anos. Vai depender muito, porque isso que foi iniciado agora, ele é o ponto final da sociedade de expiações que nós vivemos. É o ponto final, certo? E ele será mais intenso conforme mais resistente for a humanidade a mudar, certo? Ele será mais intenso, ele apertará mais conforme mais a humanidade resistir a mudanças, mais entrar em ódios, mais entrar em conflitos, mais pressão fará. Porque no prazo de 3 anos, acabará as expiações e provas do planeta. De uma forma ou de outra, certo? Então, este sendo o pontapé inicial que nós estamos vendo agora, a informação que tenho é que é apenas o princípio do que nós iremos ver, né? As informações que tenho é que não ficaremos em contenção por 2 meses nem 3, e sim por 2 anos. O Brasil que será referência neste setor por nível de contaminação, inclusive, né? E que durante os próximos 2 anos nós estamos vendo no momento a primeira onda deste vírus, né? Que vai ser tão letal como está sendo mostrado agora. Haverão muitos desencarnes, como nós já estamos vendo. Mas depois disso haverá uma segunda onda, que seria mais letal ainda. E uma terceira que poderá levar ao desencarne de 700 milhões de pessoas, certo? Ao longo dos próximos 2 anos. Dependendo, é claro, do nosso avanço ou não como sociedade. E que a partir do ano de 2021 nós já estaremos reconstruindo uma nova sociedade já mais justa, certo? Porque o nosso sistema financeiro ele vai entrar em colapso e em recesso, certo? E nós, a partir de então, novas medidas serão tomadas por pessoas que já estão pensando no que fazer e orientadas pelo novo propósito da Terra, certo? Muito será falado de nova ordem mundial,
Muito será falado de que será um novo golpe para aprisionar ainda mais as pessoas. Tudo isso será falado nesse período, certo? Mas em 2021 nós vamos estar reconstruindo uma sociedade mais justa, certo? Porque nesse período nós vamos ter visto, vamos ter nos conhecido melhor, vamos ter visto o que nós somos como seres humanos, né? Nós vamos ver o que é ser um ser humano, o que é viver em um planeta, o que é ser humano, certo? Então, não tem informações de que irá faltar recursos básicos como luz, como coisa do tipo. Acredito que não falte. Eu acredito que as questões realmente serão morais e sociais nestes períodos, certo? Então, são essas as informações que tenho por base. E, de repente, com alguma pergunta, posso até ver se conseguimos mais algumas informações ou se eu lembro de algo mais que foi falado. Porque o que eu falei é o que eu estou lembrando, né? Que não tem nem como não lembrar de tudo isso, certo? Vai ter o canal do Pava neste tempo todo? Olha, sabe que eu acredito que uma das únicas coisas que não vão parar é a internet, né? Então, enquanto houver internet, o canal do Pava vai continuar, né? Mas o que eu quero dizer com isso é que a gente não deve se preocupar, porque isso a gente sempre quis um mundo de regeneração na Terra, né? Sempre quis. E a gente sabe que está muito longe disso, né? Está muito longe em todos os setores, em todas as áreas, em todas as esferas da sociedade. Está muito longe, né? Então, um grande cutucão assim que é capaz de promover estas coisas. E se a gente pensar que for um cutucão pequeno, espere passar 2 meses, pode ser que tudo volte ao normal, com mais crises financeiras, com mais problema, né? Não sei se iria adiantar para que a humanidade subisse em moral ou tirasse um positivo saldo de tudo isso. Por isso que os mentores estão dizendo que acredita-se que a humanidade ficará 2 anos neste rumo até que possa reconstruir um novo sistema mais justo, certo? E outro motivo é que o planeta Terra, nós chegamos ao limite do que poderíamos fazer com a Terra. E a Terra está respirando neste período, né? A Terra está voltando a respirar. Até mesmo as nossas próprias emanações mentais, por mais que agora muitas pessoas emanem um certo medo, uma certa preocupação no planeta inteiro sobre o que está acontecendo, ainda assim diminuiu muito a criação de matéria deletéria através das mentes humanas, que são geradas, acreditem ou não, em muitos festivais, festividades, shows e encontros sociais que não têm, digamos assim, propósitos de boas energias, né? O alto nível de estresse no trânsito e no trabalho, né? O estresse é uma das coisas que gera grandes cargas pesadas de energia, né? Eu sei que as pessoas ainda estão com seus conflitos internos dentro de casa, mas ainda assim é um outro nível diferente, porque são questões que as pessoas precisam lidar também, né? E as pessoas estão se descobrindo, talvez muitas delas pela primeira vez parando, né? E tudo mais. Então, eu agora posso talvez responder algumas perguntas, caso queiram. O sistema financeiro, Hayat, nas minhas informações que eu tenho, ele irá ser substituído. Eu não sei se vai ser substituído por outra moeda, por algum tipo de troca. Eu não sei, certo? Eu sei que ele será um sistema mais justo e que todos podemos crescer juntos neste sistema. Mas eu estou, inclusive, curioso para saber como será. Eu só sei que se realmente, né, houver essas 3 ondas, que eu, inclusive, eu não sei se espero que tenha ou espero que não tenha, porque ao mesmo tempo eu quero a transformação da nossa sociedade, mas ao mesmo tempo eu sei que é uma transformação dolorosa. Eu sei que quanto mais primitivo é o mundo, mais dolorosa é a transição. Não tem como não, né? Então, acredito que se este período for deste tamanho, já estamos, aliás, com grandes problemas neste setor financeiro, certo? Eu não acredito que ele vá terminar, certo? Que as pessoas que hoje recebem seu dinheiro de algum lugar vão parar de receber, a não ser alguns setores, né? Claro, pessoas que são contratadas, pessoas de empresas,
muitas pessoas podem ficar desempregadas, né? E isso vai criar vai fazer com que essas pessoas elas não vão desaprender de fazer o que elas sabem, né? Elas vão continuar fazendo, elas vão continuar trocando serviços, né? Então, é um momento que a gente vai precisar passar, que vai trazer muitos frutos no fim. Mas eu acho que essa substituição financeira, ela será feita, digamos que de acordo com o que existe hoje, mas ela será mais justa do que é atualmente. Eu pretendo, nesses períodos que vêm, ter mais informações sobre esta questão, ver o que eu consigo aprender sobre isso, para, quem sabe, conversar aqui com vocês em alguma próxima conferência, né? Mas isso tudo a gente ainda vai assistindo. Eu acho que o próximo mês, né, até o dia 24 de abril, a gente já vai poder ter um panorama se essas informações realmente procedem ou se não, né? Porque acredito que nos próximos 15 dias a gente já vai poder ter essa informação, né? Então, nós devemos ficar contentes, porque o que dizem os mentores é que nós vamos, após isso passar, nós vamos encontrar um mundo regenerativo na Terra. E que este é o grande evento. E eles, inclusive, disseram que é por misericórdia, porque isso poderia ser feito de inúmeras formas diferentes, como catástrofes, certo? E isso é uma forma muito mais precisa de se realizar, uma vez que este vírus, né, ele é potencializado pelo ódio. Ele é potencializado pelo ódio. É o que alimenta ele. É o ódio, ou seja, ele tem bastante alimento no planeta Terra, né? Tem bastante alimento. Então, por isso que devemos sempre gerar a melhor energia. Oi, Joyce. Muito bem, vamos ver aqui as perguntas. Fazer um adendo no que você está falando aí, eu achei muito interessante, que hoje eu estava assistindo um vídeo, uma live do ministro da Saúde, e ele falou exatamente isso, a questão do sistema financeiro. Ele falou, olha, querendo de uma forma ou outra, depois que isso passar, vai haver uma mudança bem forte no sistema financeiro. Eu lembrei até da live da Meditação Mundial ontem. Então, eles já estão prevendo isso. É que eles não podem falar para a população, né, não entrar em pânico, assim. Isso. Eu confesso que, assim, essa é a minha opinião, eu confesso que eu fico até um pouco apreensiva de falar essas coisas, porque eu acho que porque eu acho que tem muita gente que escuta esse tipo de coisa e, ao invés de acalmar, ela apavora. Então, eu fico meio receosa desse tipo de informação, assim, desculpa. Sim. Essa é a minha opinião. Sim, por esse motivo, inclusive, que eu não falei nada disso na meditação mundial. Vou esperar Mas esse assunto ser deixou mais todo trabalhado. mundo curioso. Não, tudo bem, já falou, era para ser, mas na hora que eu escutei, eu falei assim, gente, o Pava fala, não fala, o povo vai ficar apreensivo. É que eu sou daqueles que eu não consigo não falar, sabe? Mas é porque... Então eu me contorço. É porque tem uma mecânica... Uma mecânica que a gente estava falando é justamente porque as pessoas, às vezes, elas não enxergam o verdadeiro valor do trabalho delas, ou do emprego, né, vamos dizer assim, porque elas olham o dinheiro. O dinheiro, se ele sumisse hoje, se a gente fizesse essa mecânica, se ele sumisse hoje da face da Terra, porque o dinheiro não existe, simplesmente o dinheiro não existe, tem um blockchain aí para comprovar isso, enfim, se ele sumisse da face da Terra, não mudaria nada hoje. Nada. Porque se a gente for fazer uma mecânica, um exercício rápido, por que você paga? Por que você precisa de dinheiro? Porque você tem luz, você tem água, você tem alimentação. Se nada disso for cobrado de você, as coisas vão continuar. O problema é que a gente não tem moral para conseguir isso. Mas, por exemplo, já existe, igual eu falei, do blockchain. O blockchain é um sistema incorruptível, e se ele entrasse em vigor hoje, porque muitas das coisas que a gente faz na internet é via blockchain, por exemplo, eu recebo royalties da minha música por causa de blockchain, é incorruptível. Se alguém tocou minha música lá em Deus me livre, eu vou saber que alguém tocou aquela música, o horário, tudo, eu vou saber todos os dados daquilo. E eu vou receber por aquilo, é incorruptível.
é um sistema, é uma inteligência mesmo. Então, quando ele entra em algum sistema, nada tira ele. Ninguém consegue tirar mais ele. E mesmo porque ele está espalhado em diversos servidores, você nem sabe aonde ele está. Então, ele já se espalhou. Se tiver um servidor ativo no mundo, ele já está lá dentro. Então, ele é incorruptível. É verdade, inclusive em Cris. satélite. Verdade. Quem sabe, né, seja uma solução encontrada, algo assim, porque realmente isso Sim. pode até, talvez, Se ele entra, pra deixar mais justo. se ele entra no sistema financeiro, ele distribui a renda igualmente para todos, em poucas horas. Igualmente ou de interessante. forma justa? Igualmente, não, na verdade, igualmente, mas só que de forma justa e igualmente, porque o negócio é o seguinte, como o dinheiro não existe, ele entende que ele pode multiplicar o dinheiro, ou seja, vamos dizer, por que eu falo que o dinheiro não existe? Porque são apenas algoritmos hoje. O que é impresso em papel é diferente. Mas, por exemplo, de repente, pode ter 1 milhão na sua conta, de uma hora para outra. Esse dinheiro não existe, a não ser que você imprima esse dinheiro. Aí é diferente. Aí você precisa de materializar ele. Mas o dinheiro realmente ele não existe. Ele é um algoritmo limitante, vamos dizer assim, o que é feito nas bolsas, o que é feito... Mas assim, o que eu perguntei foi no sentido assim, porque tudo tem a ver com você faz um trabalho, né? Você faz um esforço e você recebe por aquilo. É nesse sentido que quando você falou da distribuição, igualmente, é nesse sentido, porque tudo tem uma ação que você faz e vem a reação. É nesse sentido que eu estava falando, entende? É nesse sentido que eu falo, aquele exercício que eu falei no início, porque a gente culturalmente é ensinado a valorizar o que a gente faz em troca de dinheiro. E é justamente isso que tem que ser refeito, porque, igual eu falei, um sistema que nem o blockchain, eu não estou falando que ele vai entrar em ação, estou falando que ele existe. Se ele entrasse em ação, em ação, ele faria isso. Mas o exercício não é entender de blockchain. O exercício é realmente, se eu tirar o dinheiro da minha vida hoje, qual que é o valor do meu trabalho? Eu até falei isso na conferência passada, eu acho, ou na conferência que o Pava não estava, que eu comentei com uma colega de trabalho, que ela é contadora, e eu falei, e ela ficou deu um contramogango nela, falando, mas peraí, mas o meu trabalho é dinheiro, como que eu não tiro o dinheiro? Eu falei, cara, o dinheiro é a contagem do valor que você está fazendo ali, né? Se você, por exemplo, vamos supor, eu treinei 50 pessoas, beleza, essas 50 pessoas me pagou tanto, tal, não sei o quê, mas qual foi o valor impresso? Né? O dinheiro é só uma quantidade a mais do que 50 pessoas, ou seja, o que importa mais são 50 pessoas que evoluíram ali. Esse é o verdadeiro valor do trabalho. O dinheiro é só uma contagem a mais, é só um algoritmo a mais na sua planilha, mas as 50 pessoas é o que importa. Até pelo que você falou, Cris, a questão do blockchain, eu sei como que funciona o blockchain, e me veio até um clique aqui que o atual sistema, ele funciona baseado em investimentos e tal, no que supostamente isso vai render a longo prazo, mas no blockchain, se o sistema tiver um sistema de inteligência artificial por trás e ele souber aonde investir, ou seja, as pessoas que estão, por exemplo, sem dinheiro, seria o lugar mais necessário de investimento. Se ele distribuir automaticamente nesses lugares mais necessários, a pessoa que está tirando dinheiro e colocando, digamos, num fundo de investimento, ele poderia ser distribuído automático por esse sistema, ou seja, distribuído para quem está sem dinheiro. Logo, esses vão se desenvolver e trazer maior retorno para a sociedade geral. Logo, maior retorno para aquele que está começando o investimento. Então você não teria mais a especulação de deixar o dinheiro guardado para ele render. Você automaticamente colocaria ele no lugar onde ele mais é necessário.
mesmo porque é justamente isso que ele identifica. Ele identifica justamente que o dinheiro não existe. Por isso que o render é puramente especulação. Quando a gente fala especulação, é justamente você criar algo que não existe. Ou seja, é uma bolha. O dinheiro hoje no mundo é uma grande bolha inventada, a qual uns respiram mais, outros respiram menos. Então, e ele sabe disso, o blockchain, ele sabe disso, e ele tem a capacidade perfeita de mudar qualquer tipo de situação. Inclusive, ele já vem usado em algumas investigações, em lavagem de dinheiro, em tipo de coisa, por isso que não se imprime esse sistema, né, nas finanças dos governos, né? Por exemplo, se você pôr um blockchain nos Estados Unidos, acabou os Estados Unidos. Se você pôr, né, se você pôr aqui no Brasil, enfim, qualquer país, são poucos. Eu acho que, se eu não me engano, a Dinamarca se propôs a fazer um teste, mas aí é outra situação. Mas, enfim, é isso. Se conseguirem transformar a especulação em algo real, tipo, em vez de ser especulação, mas sim ser a aplicação da onde realmente é necessário, isso resolve o problema. Simplesmente, a grossos modos, ou falando literalmente, ele vai entender que especulação não existe. Então, peraí, eu posso criar dinheiro para essa pessoa. E simplesmente ele vai criar um algoritmo e vai dar o dinheiro para aquela pessoa. Muito bem. Pessoal, como se diz nos mundos mais avançados também, né? Por exemplo, tem aqui no planeta Terra algumas pessoas sem casa, algumas pessoas sem comida, né? E não tem dinheiro. Puxa vida, né? E agora? Não podemos fazer nada. Não é? Certo ou errado? Acontece que tudo é possível. Tudo é possível ter casa, é possível fazer? É possível. Tem cimento, tem madeira, tem construção, tem alimento, tem planta, tem tudo. O que falta é boa vontade das pessoas, certo? Porque tudo tem. Todos os recursos têm. Eles só precisam ser bem gestados com amor, gestados com carinho, né? Ou gestados com a pessoa percebendo que o que ela faz ao próximo reflete nela própria. Daí, pelo menos assim, ela vai querer gestar bem as coisas, que é o que precisa, né? E retornando, por exemplo, nos mundos mais avançados, né? As colônias que têm as horas de serviço, né? Porque além de que todas as pessoas terem direito ao básico, né? Porque a gente está num planeta, a gente tem condições de dar o básico para todos os seres humanos, né? Porque senão depois nós vamos sofrer com isso também, né? Nós já sofremos com a marginalização da sociedade. Nós somos as maiores vítimas, né? Por estarem da forma como estão, por estarem desacessadas, por estarem não ouvidas, por estarem não abraçadas, por estarem, né, por discriminadas de alguma forma, quem sofre é nós, né? Tudo retorna contra nós. Então, inteligência precisa ter para perceber de começo essas coisas. Se não faz por amor, faz pela lógica, nem que seja, né? Porque pelos dois é o que compensa e faz a gente viver bem. O receber por servir, por exemplo, das colônias astrais, das cidades espirituais, onde ainda se precisa ter esse sistema de troca, porque senão muitas pessoas que chegam lá iriam se acomodar ao invés de desenvolver seus potenciais, desenvolver suas habilidades, aprender novas coisas, talvez ficassem só descansando a maior parte do tempo, sendo que poderiam descansar aprendendo coisas, ou fazendo coisas novas, conhecendo coisas novas, servindo nos lugares que tem muitas pessoas precisando que sirvam, né? Então, da forma de um estímulo para fazer as pessoas se descobrirem, se conhecerem, esse bônus horas. Mas todos têm o básico, todos têm os básicos. E aquele além que eles desejam, né? Quero encontrar fulano de tal, quero ir para um mundo avançado ver tal coisa, quero ir numa encontro musical, não sei das quantas, né? Trabalhou 100 minutos em tal lugar, já tem o direito de entrar, né? Trabalhou 20 horas de serviço, ótimo, tem direito a fazer certas coisas, a acessar certas pessoas, a ter certos conhecimentos de repente, né? Porque isso é uma forma que faz avançar a nossa sociedade. Como vai ser aqui na Terra após daqui a 2 anos, eu não sei, né? Eu só sei que será mudado por uma forma mais justa, certo? A Sabrina Soares Santos pergunta, né? Pode explicar melhor sobre esses 2 anos? Serão ininterruptos? Eu não sei se serão ininterruptos, né?
eu não sei, pode ser que seja intercalado uma onda depois a outra e depois, se necessário, a terceira onda, né? Pode ser que seja intercalado. Até porque eu também eu não acredito que, por exemplo, a gente continue achando que a gente não precisa mais sair de casa, porque uma hora todos podem estar com o vírus, né? Então a contenção, não sei até que ponto pensariam ser necessária, mas acontece que a mutação, haverá uma mutação do vírus, ou seja, será um vírus novo, né? A qual retornará toda a questão na segunda onda, e na segunda onda será o ressurgimento, né? E a terceira onda a mutação. Então, que acredita-se que realmente levará cerca de 25% da humanidade para outro planeta. E é bom sabermos, né, que o vírus, sendo alimentado pelo ódio e pelas energias deletérias, ele automaticamente é capaz de fazer uma certa seleção de quem passará para outras experiências, né? E continuar a vida. Quem vai continuar a vida, mas em outro lugar, porque a vida só continua, né? Vivian deve ser complicado mesmo, mas tenha fé que acredito que você vai achar uma forma, de alguma forma, certo? O importante é que a gente tenha fé, porque é só isso que é nos pedido, né? Então, a nossa parte eu acredito que seja essa, certo? Mas acredito que nesse período as coisas vão andar não como andavam, mas elas vão andar, certo? Inclusive, nós mesmos iremos gastar menos, né? Porque antes a gente gastava mais. Muito bom. Vamos ver se temos mais algumas perguntas. Eu sei que minha atual atividade me permite atuar de casa auxiliando o próximo e a mim mesma. Percebo que todo o caminho que fiz me preparou para o que ocorre agora, a Camila. Fica com dó das crianças, a Melissa. Já está na hora de quanto mais melhor rumo à era da luz, né? É um esforço que vamos passar, gente, mas eu tenho certeza que será recompensador como humanidade, certo? Para daqui a 3 anos nós vamos ver o mundo totalmente diferente, certo? O qual poderia estar igual ao que está hoje. Aliás, semana passada, né? Ou retrasado. Então, acho que será necessário. No Paulo Responde, você comentou sobre a transição de precisão mais precisa. É através de micro-organismos como estes, né? Muito bem. Eu saí do Brasil há 8 meses, estou em Portugal e vou ser exonerada no Brasil. Sou servidora também. Sabe que o Portugal também é um país onde é destaque mundial, né? Pela generosidade das pessoas. Não seria melhor morrer de uma vez do que ficar preso em casa, diz a Célis Campos. Acredito que não. Se estamos aqui, é para que estamos aqui, né? E temos que ficar até o último instante. Que nem o passarinho da Joyce. A gente vai ter que aprender a viver igual os passarinhos. Não se preocupar com o dia de amanhã. Só o de hoje. Né? É verdade. Verdade. Seres, eu não sei porque nós temos o privilégio de saber. Inclusive, eu espero que seja mais leve, conforme o merecimento humano, né? Mas realmente eu não sei. Mas é que nós somos pessoas que nos dedicamos a isso, né? Constantemente. Nós somos pessoas que estamos nesse meio, que buscamos nos melhorar sempre, né? Então, estamos em contato com... Eu sou muito agradecido também por ter em contato com muitas informações. Acredito que é devido ao meu trabalho, à minha busca e tudo mais, né? Mas de forma alguma essas informações têm que preocupar, né? Pelo contrário, é o momento que estamos vivendo. Mas o que você disse sobre levar 150 anos, né, João, para estarmos em um planeta regenerativo. Eu me lembro que o mentor Ignaz, a última vez que eu perguntei para ele, quando que nós estaremos vivendo um mundo regenerativo? Ele disse 150 anos. Né? E se a gente for notar, 150 anos é muito depois. Mas se a gente for ver também um mundo regenerativo, é um mundo em contato com as civilizações extraterrestres, é um mundo com tecnologia avançadíssima, é um mundo com naves flutuantes, é um mundo onde ninguém passa fome de forma alguma, é um mundo com portais, é um mundo com contato com o plano extrafísico, é um mundo onde nossa biologia já tem contato
a gente não perde a memória, a gente não, né? A gente não, ao dormir, não esquece, a gente continua consciente. É um mundo onde existe... todos os problemas que existem hoje são simplesmente resolvidos de forma muito simples. Então, acredito que para um mundo regenerativo, estamos realmente longe. Talvez, né? Não sei se 150 anos, né? Eu não sei se o mentor ele sabia que isso ia acontecer. Sabia porque ele sempre, nos últimos faz uns 3 anos, ele disse sempre assim. Inclusive, eu não gostava que ele falava assim. Ele falava, agora, recentemente, que eu fui me dar conta, né? Ele falava assim, não sei o quê, né? Porque ele sempre andava encerrando os sermões da montanha dele, dizendo que o tempo se faz tarde, né? E ele sempre, né? 1 ou 2 anos falando, o tempo se faz tarde, não sei, o tempo se faz tarde. E ele tá sempre atrasado. E não E tem, antes quem tarde é que do que disse que não tem nunca, tempo né? no plano espiritual? Quase que eu pergunto pra ele, né? Quem E foi que antes disse que não tarde tem do que tempo no nunca. plano espiritual? Né? E ele disse assim, A não, tá Cheliana- muita pressão, o tempo se faz tarde. Eu dizer pra ele, vamos aproveitar a vida, né? O tempo tá viva o presente. E ele, não, o tempo se faz tarde. De repente, né? Então ele já sabia de alguma coisa. Mas ele falou 150 anos, né? Realmente pra regeneração. Agora, no caso, deve ser 149, porque acho que já faz 1 ano dessa pergunta. Mas, mesmo assim, de repente, né, para regenerativo estabelecido, talvez realmente mais alguns aninhos. O que eu sei é que realmente nós estaremos, acho que no início da regeneração. Esse é o primeiro grande passo da regeneração, é este, onde nós vamos reconstruir a nossa porque sociedade. tem o período da ressaca, Pablo, que demora justamente, esse período que ele falou é justamente o período da ressaca. Vamos supor que essa transição foi de uma noite de farra para um dia de trabalho, vamos supor. Então, você vai acordar meio assim, então esses 150 anos é o tempo que a ressaca vai durar. Porque A Cheliana falou que em 2057 para ter o contato em massa. Contato em massa em O contato em 2057? massa é só... Contato em massa a gente já está tendo há muito tempo, Sim, mas enfim... popular, mas é só uma parte, né? É só uma pequena parte. Porque essa parte do contato, na minha informação, eles realmente eles podem até aparecer com veículos e coisa e tal, mas descer para conversar com nós, eles nunca vão poder. A não ser que seja esporadicamente com um escafandro ou alguma coisa assim. Mas quanto a... Porque no extrafísico, sim, que o contato já existe. Mas o que eu ia dizer antes era da demora da regeneração que a gente estava falando. Mas é porque do início da regeneração, né, do primeiro grande salto à regeneração, como o Cristo estava dizendo, né? Porque as pessoas todas que estão na Terra, por mais que muitas deixem o planeta para continuar em outros lugares, de repente até mais avançados, vai saber, né? Muitas dessas pessoas, todas as pessoas que estão na Terra hoje, por mais que o nosso sistema financeiro mude, por mais que a nossa sociedade mude, elas não têm ainda, na maioria, além de estarem acostumadas a ser de uma forma, a ver as coisas de uma forma, elas também não têm muito conhecimento de outras coisas, né? Precisa a nossa ciência mudar, modificar, precisa muita coisa modificar. A sociedade pode se tornar mais justa, pode se tornar mais equilibrada, com menos desigualdade social, né? Mas ainda temos muito ao que conhecer e amadurecer nesse caminho, né? Por isso que eu não acredito que seja a mudança para a transição, mas o grande salto inicial para a transição, né? Que eu disse que eles apertaram lá em cima, né? Apertaram o botão da farra, né? Desligaram o botão da farra, né? Foi o que eles fizeram por enquanto. E e será uma das maiores transformações que nós vamos ver na nossa sociedade. É um grande, grande salto que nós vamos dar, né? Com previsão de ser concluído em 3 anos, este grande salto. Então, onde tudo isso que eu falei no início, né? Está previsto. Certo? E muitas coisas novas irão acontecer também, né? Porque as pessoas, ao fazerem as coisas de casa, vão descobrir muitas coisas. Tanto que vão descobrir, inclusive, que podem fazer de casa muitas coisas. Né? Sim. E lembrando o Pava sério ontem falando isso...
Tá certo. A farra O acabou. importante Né? é nunca olhar pro lado ruim da coisa. Tem uma história zen, eu não sei se vocês conhecem. Tinha dois monges com uma plaquinha assim, ó, na estrada, o fim está próximo. E aí chegou um cara de caminhão, assim, caminhoneiro, falando, aí começou a xingar o monge, seu religioso, que não sei o quê, começou, e o monge tentando falar com ele, não, mas, e o cara só xingando, vocês não são de nada, que não sei o quê, vocês estão pensando que vocês são quem, que não sei o quê, aquela xenofobia clássica de religião, enfim, aí passou, e aí depois de algum tempo eles só escutaram o barulho da freada, e uma batida horrorosa e tal, e aquele estrondo, e o outro monge virou para ele e falou assim, era melhor ter escrito na placa que a ponte caiu. Uhum. O cara tava só tentando ajudar, mas o cara olhou sempre pro lado ruim. É. Eu tenho que prestar atenção nas mensagens que vem aí. Não é interpretar, é entender, né? E para entender tem que, porque eu posso interpretar, né? Como ele interpretou, o fim está próximo. Você tá achando que você quer, então. Quando Mas as pessoas vêm me o falando outro- com medo das coisas que estão acontecendo, eu mostro para elas as mesmas notícias e falo, veja como as coisas bacanas que na verdade estão acontecendo, as coisas boas. A maioria das notícias estão trazendo informações positivas. Hoje mesmo eu estava lendo aqui uma notícia, pessoal, cancelaram o festival, não sei o que e tal. E tem o Festival de Cannes, por exemplo, né, que é o festival de cinema lá na França. Eles pegaram o mesmo espaço onde ia ter o festival e eles estão usando como lugar para abrigar os sem-tetos, por exemplo. Tem toda a estrutura, tem banheiro, sala para eles passarem tempo assistindo TV, se divertindo. Nunca fariam isso, eu acho, né? Usaram toda a infraestrutura que ia usar para uma festa de cinema e coisa e tal, e lá cabe todos os sem-tetos da cidade, para eles poderem também ficar em quarentena, seguros. Sim. Que coisa, muito legal. As maiores empresas de eventos que fazem equipamentos de eventos estão cedendo as estruturas que eram para fazer shows, para fazer hospital, abrigo. A maioria delas em todo o mundo. Muito bem. Isso é muito legal. A gente vai descobrir que a gente pode muito mais do que a gente já faz e que já podia fazer isso, né? Vai ser muito legal. Pessoal, eu precisaria encerrar a conferência de hoje, por mais que ela devesse durar mais tempo. Por isso que eu quero dizer para vocês deixarem, depois que esse vídeo se tornar um vídeo normal for ao ar, deixem lá perguntas, certo? Que eu farei um vídeo para membros para responder estas perguntas de vocês. E isso pode se tornar um vídeo bem longo. E respondendo ao Samuel Bressan, neste período estudos terão continuidade, por exemplo, universidades que formam profissionais, eu acredito? Acredito que sim. E acredito que via internet a um primeiro momento. Certo? Eu acredito que a gente vai conseguir ajustar tudo isso a um primeiro momento. Tá bom? E muitas pessoas vendo naves. Muitos relatos de gente vendo naves no céu. E tudo mais. Sabe por quê? Inclusive pessoas que da minha convivência me ligaram dizendo que viram e relatando exatamente como foi, como é que viram, como é que não viram. E está realmente bastante mais comum, porque eles estão fazendo operações. Eles fazem operações para o controle desses contágios. Certo? Aliás, esse vírus ele não começou em janeiro desse ano, né? Desde novembro, desde outubro do ano passado, ele já circulava e já saía da China, certo? Então, ele é bem anterior, então muito mais distribuído ele já está do que se imagina. Mas existem essas naves que fazem o exato controle da onde ele deve ser conduzido, né? Porque a gente sabe que nada é por acaso, a gente sabe que trabalhadores da luz eles têm proteção maior, por exemplo, pessoas que moram nas ruas, né, que não tem o que comer e dependem de pessoas que vão lá fazer doações, por exemplo, para elas de comida. E essas pessoas que vão lá doar a comida, elas têm proteção superior.
certo? Ela não vai ser contaminada por causa disso, por causa dessa atitude que ela foi lá de dar comida. Então, existe todo um controle de todas as pessoas que devem ou não pegar isto, que é minuciosamente cuidado através desses veículos. E eles precisam, às vezes, se densificar a nossa frequência para realizar alguma operação. E por isso são avistados, certo? Eu quero agradecer a presença de vocês todos. Deixem vocês membros perguntas quando esse vídeo virar vídeo, que eu farei um vídeo respondendo todas elas, tá bom? Ou todas que forem perguntas. Oi! Pava, quero terminar só com um poema que eu vi Maravilha. que os chineses eles mandaram caixas de máscaras pros italianos e em todas as caixas vieram um poema escrito. Que é basicamente, nós somos ondas do mesmo mar, folhas da mesma árvore, flores do mesmo jardim. Com certeza, né? Eu adoro aquela propaganda que dá, que diz assim, ó, o meu país é a terra, né? Somos todos um. Como é que é? Não me lembro a letra. Mas é muito linda. Dá na televisão, seguidamente, né? Em comercial, alguma coisa assim, que diz que o meu país é a terra, né? E que somos todos um. Somos todos um. É óbvio, né, gente? O país de todos nós é a terra. Não adianta querer nos dividir. Não adianta, são linhas imaginárias, como já diz a gente mesmo, linhas imaginárias, né? Muito bem. Agradecendo a presença do Bruno, por ordem analfabética. Bruno, agradeço a sua presença. O Cris. Eu que agradeço sempre. Muita paz, muita luz a todos. Uma ótima semana. Isso aí. Obrigado, Cris. A Milena acertou. O meu país somos todos nós, né? É verdade. Aquela música é linda. Eu cheguei até a me arrepiar quando eu vi. Joyce, muito boa noite. Boa noite. Obrigada, gente. Muito bom estar aqui com vocês. A gente que agradece. Miriam, muito boa noite. Boa noite, Paula. Boa noite a todos. Que a paz de Deus esteja com o coração de cada um. Que a gente tenha muita fé, muita esperança nesse momento, né? E vamos tentar, da melhor forma possível, partir para servir agora. Vamos esquecer da gente e amar ao próximo. Uma semana linda, de paz, de amor, de muita luz para todos vocês. Obrigado, Miriam. Um beijão para ti. Mas, assim, eu tô enxergando coisas maravilhosas. Para mim, a energia tá super boa, assim, porque muita coisa já está sendo mudada e eu sinto isso. Então, o que eu sugiro, vamos entrar nessa energia ao invés de ficar com medo, de ficar preocupado que vai acontecer daqui um ano, daqui um mês, mas mais de falar assim, cara, o que eu posso fazer agora? Então, se quem está ficando em casa está podendo ficar em casa, então, poxa, sempre tive vontade de acordar e meditar e nunca consegui. Então, acorda e medita, começa a fazer essa parte. Eu acho que é uma ótima oportunidade. Eu, sinceramente, acho que foi a forma mais inteligente. O plano espiritual está realmente... Eles são muito inteligentes, porque eu achei a forma mais certeira, assim, para uma grande mudança e para todo mundo rever e começar a olhar para o lado, enfim, e começar a olhar para si. Muito bem, queridos membros. Eu espero que vocês tenham gostado. E vamos juntos, né, ao longo desse tempo, conversando bastante coisas do autoconhecimento para ficarmos cada vez mais alegres, mais contentes, mais felizes. Que é o remédio que precisamos, que toda a humanidade precisa, né? Porque assim a gente melhora a psicosfera do nosso redor e do mundo, e assim auxilia os processos de regeneração da Terra. Agradeço muito a presença de todos vocês. Agradeço de coração. Lembrem-se de deixar as perguntas aqui embaixo para eu responder num próximo vídeo para membros, tá? Quem sabe eu respondo na Aliança da Paz desta sexta-feira. Tá bom? Um grande abraço, uma boa noite, uma boa semana a todos, um grande beijo. Até mais.